Fala pessoal, de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tá a minha comunicação do meu FortiGate com o meu Analyzer que fica dentro do Eve, né? Inclusive que eu penso em futuramente comprar uma máquina só para ficar ligado e eu vou deixar ele ligado direto, né? Deixar ligado direto lá, tanto Analyzer, Manager, qualquer produto que eu botar lá dentro a gente deixa lá largado mesmo, né? Então, qual que seria a ideia? Hoje, atualmente, eu tenho esse cara aqui, né? Hoje eu tenho o modem da operadora, né? Na rede 921680. Não está em bridge. É um modem router mesmo, né? E aí eu só liguei o meu FortiGate numa portinha deles. Eu não tenho nenhum cabo aqui, não tenho nada, tá? O FortiGate só tá ligado. Eu estou usando o Wi-Fi ainda daqui, tá? Então, como que tá essa comunicação? Tá por aqui, né? Eu tô usando esse Wi-Fi aqui direto na minha máquina. Por quê? Meu FortiAP queimou também naquele evento, né? Então eu ainda não comprei um cara para ligar aqui para fazer o Wi-Fi para mim. Aí eu venho para cá, né? A ideia é essa. Mas aí como que tá funcionando o Analyzer que tá dentro do Eve, né? O nosso cara lá, o FAS que tá dentro do Eve. Como que eu consegui fazer isso comunicar da forma que tá nesse cenário, né? Aí que ficou interessante. Eu fiz um passo a passo aqui para compartilhar com vocês depois, mas hoje tá assim, então, meu PC falando Wi-Fi direto com a operadora, né? FortiGate tá ligado. Então, esse FortiGate aqui, eu quero mandar os logs lá pro meu lab aqui, que ele tá aqui no FAS, né? Que tá dentro do Eve. Então, ele tá aqui. É isso que eu quero mostrar. Eu tive que fazer alguns passos, né? Inclusive criar uma loopback, aquela famosa Topaz. Existe uma loopback já default que é para envio de algumas coletas de log, coisa da Microsoft, né? Mas hoje, para eu fazer funcionar isso aqui, eu criei uma própria loopback para amarrar ela com o meu Eve, né? Então, esse foi uma jogada. Aí eu vou narrar, mas se você tiver um cenário, então, na sua residência assim, e se você quer ter um FortiGate ali para você receber alguns logs, fazer teste, porque aqui eu consigo fazer teste, né? Apesar de não ter um, uma chegada de portas, porque eu tô atrás de um CGNAT, ainda assim eu fecho um túnel com um outro FortiGate e lá eu faço um VIP para mim quando eu quero testar alguma filter, né? Então ficou assim no cenário. Eu dependo de um outro IP público para chegar até mim e aí eu consigo fazer os testes. Independente do produto, né? Aí a gente dá um jeito. Então, passo a passo que foi feito, né? Primeiro adicionar a interface de loopback. Então eu adicionei no Windows R, eu entrei nesse cara aqui, HD que ele pede, WWIs. Primeiro adicionei uma interface loopback, vou mostrar aqui. Opa, volta aqui, que é aqui, ó, manualmente. Adaptadores de rede, ele vai demorar um pouquinho para listar. Beleza? Aí você vai lá na Microsoft e aqui tem a interface loopback, ó, KM Test. Adiciona esse cara, né? Eu já adicionei, tá? E aí ela vai aparecer lá. Eu não vou mostrar todos os passos, mas é só uma ideia, né? Esse cara aqui, ó, você adiciona ela. Essa é aquela default, né? Eu comentei que ela aparece, a Topaz, tá? E aqui é a que eu criei. Ela aparece como jogo da velha 2 ali, tá? Eu renomeei ela para LO0, underline VNG. E aqui eu tenho minhas VMNet, né? A1, A8, minha rede Wi-Fi conectada, certo? Então, meu Wi-Fi está lá no modem da operadora, que é o 92680, né? Eu estou nessa rede. Descendo, aqui eu pus o print, beleza. Windows R, entrei lá na parte da network para mostrar para vocês, mostrei o adaptador. Aí, configurei um IP nesse nosso adaptador aqui, na loopback, coloquei uma rede que eu quero, né? O 9268.200, por exemplo, 1. Então, se eu for lá 9268.201, eu vou mostrar como que tá, como que foi feito isso que realmente, porque antes pelo cabo para mim era fácil, mas quando eu entrei para usar pelo Wi-Fi, aí eu tive que fazer isso, né? Fazer esses ajustes aí. Então o print está aqui. Aí no Eve, lá dentro do Eve, na parte de configuração, Virtual Machine Settings, tem que criar um adaptador novo, né? Então Network Adapter 2, eu printei aqui, faço um custom
e eu mando para VM Net 0. Basicamente isso, né? VM Net 0, que é o nosso, vamos dizer, no nosso core ali das VMs. Então, no Virtual Network Editor, quando você pesquisa e cai aqui também na direita, aqui na placa de rede, você vai amarrar a bridge. Esse cara aqui, ó. Essa config aqui é a mais importante, tá? Você vai amarrar a bridge com a sua nova loopback que você criou, que é a hashtag jogo da velha 2 lá que eu falei, tá? Então VMNet 0, bridge, coloquei, vindo para loopback 2. E aqui VMNet 0, certo? E aí, basicamente isso já faz a correlação da loopback com o IVE. E aí, eu fiz um PowerShell antes, alguns comandos para liberar a comunicação. Então, assim, minha porta era Ethernet 6, né? Não sei se dá para ver lá em cima, ó. Ethernet 6, tem que ver qual que é a sua rede quando você criar a loopback, que ela vai pegar. Aí tem que editar esse cara aqui para sua Ethernet que ela pegar, que aqui você vai estar criando, altera o perfil da interface para privado para evitar bloqueio agressivo, que senão ele entra ali no file do Windows, você tem que desativar tudo. Então aí você não teria que desativar e nem mexer lá. Altere isso aqui pelo PowerShell, cria uma regra, liberar ping, beleza? E aqui, isso aqui é uma filter que eu tive que ativar para que ele funcionasse, né? Chave de roteamento, basicamente algo atrelado ao NAT no registro do Windows, ó. IP NAT router, tá? Senão eu não conseguiria fazer esse tráfego lateral, digamos, de uma rede para outra. Reiniciei a máquina, aí beleza. Vim para o IVNG, lá no nosso NL, que é aquele lab do POC, que é o Proof of Concept que eu tenho. A gente lá tem FortiOS 7.2, 7.4, 7.6, aí quando eu preciso fazer algum teste eu levo lá, né? E aí tem um produto. Eu subi uma porta 3 aqui, no meu FAS, né? Coloquei ela como Cloud 1. Por que Cloud 1? Cloud 1 vai lá para VMNet 0. Então a lógica vai ser essa, né? Apontar para Cloud 1, só que aí eu ponho ela na mesma subnet. Então vamos lá. E aí como que ficou a parte da Cloud 1, né? Aqui, roteamento. Indo no FAS, eu tenho a 192.168.200, coloquei o 192.168.200.200/24, mesma rede da loopback do PC, que a gente criou, que está amarrado com o IVE. E ela, lá no PC, é o final 1, né? Só que o meu FortiGate, ele tá na rede 192.168.0, né? Ele é o 0100/24, por causa do Wi-Fi lá que tá configurado do operador, o 92680, o DHCP dele entrega alguns IPs. Aí eu deixei fixo esse 100. Esse 100 no FortiGate, tá estático. O que eu tenho que fazer aqui, né? Basicamente, se o FortiGate é o cara que tá vindo, aí 192.168.0.100, ele vem, né? Então eu pus uma rota de retorno, só que não tem como o meu FAS falar direto com ele, tá? Sem ter esse NAT. Então eu coloco esse cara para cá. Esse cara é um cara que vai estar no meio fazendo a comunicação, que é a nossa loopback. Por isso que tem aquele comando do NAT. Então 92.168.100. Vamos só esclarecer, vamos ver se vai fazer sentido. Aí no FortiGate, roteamento de retorno também para o host. Quem que seria o host? Vamos ver. Ó, 92.168.200, coloquei essa rota aqui, /24, que é a rede que a gente configurou na loopback e também no FAS, porta 3. E aí eu aponto para a máquina. Eu mando para a máquina. Então, basicamente parece que eu concentrei o roteamento na loopback, né? Concentrei o roteamento na loopback, ó, porque eu aponto para cá. Só que aqui eu aponto para o 119, minha máquina. Só que é a rede 200. Né? Então o meu FortiGate mandou para minha máquina. Por quê? Porque no FortiGate ele está na rede 192.168.0. Então em vez de eu mandar para cima, né? Que aí eu mandaria para o limbo aqui. Não tem como. Vou mandar para o gate, que é o operador lá, não sabe o que fazer. Ele vai mandar para cima. Então mandei para a minha máquina. Aí qual o resultado disso? Fiquei sniffando aqui, tava request. Assim que eu fiz, ó, 92.168.0.100, mandou, aí já começou a comunicar, ó. Inclusive veio o IP puro aqui, tá? 92.168.200.200, ó. Basicamente ele fez uma bridge, né? Então, essa foi a comunicação que eu fiz,
que eu consegui fazer para funcionar e receber os logs no FAS através da minha Wi-Fi, né? Não tenho cabo nenhum da minha máquina com o FortiGate e nem com o modem. Eu tô pelo Wi-Fi, peguei o 92680 e a gente fez essa rede funcionar e o meu FortiGate tá mandando os logs pro FAS através da minha placa de rede virtual Loopback. Basicamente é uma Topaz aqui, mas não é, né? Então, é isso aí, senhores. Queria trazer esse cenário para vocês. O Analyzer conseguir fazer funcionar. Se um dia você não tiver amarrado com cabo, né? Eu vou deixar até esse passo a passo no nosso Google Drive, que eu acabei de apresentar. E eu tô recebendo os logs agora aqui, ó. Meio-dia 17, agora é meio-dia 21, um pouquinho de atraso. Mas eu tô recebendo porque eu só tenho log de eventos, eu não tenho cabo lá, né? Então, só se bater eventos. Inclusive, aí eu preparando esse cenário para eu trazer algumas apresentações de handlers correlacionados, tá? Alguns bem interessantes, principalmente esse aqui. A gente tá vendo Scan e IPsec. Então, tem alguns players, eu vou dar um spoiler já, um tal de Census, uma empresa lá americana, né? Que ela é um braço direito do governo dos Estados Unidos, e eles estão varrendo a rede inteira mundialmente, e eles sabem tudo que você tem, tudo. Por quê? Porque é a nossa mania, né? De não trabalhar com muito local em policy, de deixar os caras ficar lendo nossas caixas, né? Então os caras sabem tudo, sabe mesmo, cara, sabe tudo. Nós estamos na mão deles, sendo bem honesto. Então, se a gente não começar a abrir os olhos, vai ficar ruim para nós. Um dia, a hora que estourar uma guerra cibernética com esses caras, né? Aí vai ficar feio, vai sobrar para todo mundo. Então, a gente já falou de bloqueio por ISDB, dos scan, né? Esses caras scanner, eles são os players de scanner. Mas também não dá para nós confiar muito só na FortiGuard se eles estão mapeando todos os IPs. Então, aqui, isso que eu vou mostrar e vou comentar depois, isso aqui é uma amarração que deu algum trabalhinho, mas eu vou mostrar para vocês no bit. Eu vou trazer algum log provando que bate e é o IP malicioso, fechou? Então assim, a ideia é eu mostrar essa rede foi para apresentar que tinham me perguntado algo sobre rede Wi-Fi, né? Como que eu tô conseguindo vincular? Então eu tentei fazer todos esses passo a passo para vocês fazerem aí também, se tiver num cenário igual ao meu, aí vocês não dependem de cabo, né? E aí eu vou trazer algumas evidências de correlation render para a gente tentar basicamente elevar a maturidade do SOC, né? Essa é a ideia. Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.